Bom dia, turma. Na nossa aula de história, iremos falar o quê? Como é viver na cidade e no campo, né? Sabemos que o campo e a cidade, ela tem suas características próprias, né? Isso que estabelece o quê? Uma interdependência. O que seria essa interdependência? Que um depende do outro, ou seja, o campo depende da cidade e a cidade depende do campo, certo? Então, os moradores da cidade, o que? Necessitam do campo para quê? Para obter alimentos e o que? A matéria-prima para o que? Para a produção industrial. E o que? E os habitantes do campo, no caso o que? Precisam da tecnologia e a inovação produzindo o que? Produzidas por diferentes empresas e instituições do ambiente urbano. No caso, nas fazendas, por exemplo, a tecnologia das máquinas para preparar a terra, não é isso? Existe o arado, porém, existe também outros tipos de instrumento. No caso, a tecnologia, ela vem o quê? Do espaço urbano. Que o espaço rural, no caso o campo, precisa dessa tecnologia que vem da cidade, né? E já a cidade depende do quê? Precisa dos alimentos que é produzido no campo. E também a matéria-prima, né? Isso no caso as bolsas que são feitas a partir do couro do animal, né? A pesca, que mais? Os anéis de brilhantes que são extraídos, né? Isso da natureza. Então tudo isso vem o quê? Da área rural, né? Isso é extraído da área rural. Então por isso que existe essa interdependência, um dependendo do outro. Sabemos também que a vida na cidade, ela é o que? Mais agitada, né? Isso, ela é mais agitada do que no campo. Por quê? Porque na cidade, as pessoas o que? Vão e voltam para o trabalho, escolas, reuniões, o que mais? É uma rotina bem agitada, diferente da rotina do campo. Que o quê? Que é mais tranquilo, não tem muito movimento de trânsito de pessoas. Então, para resolver alguma coisa, não precisa, tipo, pegar um trânsito da cidade, que é bem cansativo, é bem estressante, né? Não tem aquela tranquilidade que você pode ir para um rio, uma cachoeira, tomar um banho, se desestressar, né? Diferente do campo, né? Que o quê? Que eles têm o quê? Essas horas reservadas para isso, é bem mais tranquilo, não é isso? Então, você acha que a rotina de alguém que mora na cidade é igual a que mora no campo? Será que é? E o seu dia? Você mora onde? No campo ou na cidade? Como é a sua rotina de vida? Será que a sua rotina é bem agitada? Acorda cedo, sai para trabalhar, no caso o papai e a mamãe, só volta à noite. Como será o dia do papai e da mamãe? Você já se perguntou? Papai, o que você já fez hoje? Como foi o seu dia? Como foi no seu trabalho? Você fez muitas coisas? Então, vale a pena questionar isso com o papai e a mamãe para saber como é a rotina de trabalho dele, né? Sabemos que também no espaço urbano, né, no caso o município, que é a cidade, existem diversos grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas que nasceram na cidade e existem aquelas pessoas que saíram do campo e vieram morar na cidade, certo? Então, existem vários indivíduos de vários lugares que gerou essa população nesse município, nessa cidade. Então, a cidade é formada por várias pessoas, com vários tipos de tradições, de linguagens, não é isso? Então, o dia a dia dessas pessoas, como a gente já falou, na cidade é o quê? É bastante agitado,
agitada, são vários horários a serem cumpridos. Horário para ir para o trabalho, horário para ir para a escola, horário para voltar desses lugares, horário de quê? De reuniões, de médico, de várias outras atividades. Tudo é horinha marcada. Né? Isso eu tenho hora para isso, isso. Geralmente as pessoas da cidade só tiram o tempo mesmo para dormir, né? Porque é necessário e pronto, né? Totalmente diferente das pessoas do campo, não é isso? E também existe o que? O trabalho na cidade. Como é esse trabalho na cidade, tia? O trabalho na cidade é o que? São realizados por pessoas, né? Que é o que? Fundamental para gerar atividades econômicas, né? Isso na cidade. E essas pessoas, elas o que? Elas têm um trabalho remunerado. O que seria esse trabalho remunerado? O trabalho remunerado é o que? É o pagamento dado a essas pessoas para realizar esse tipo de serviço. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como um caixa no supermercado. Ela tá ali realizando uma função, um trabalho, né, isso? E ela está sendo paga para realizar esse tipo de serviço, certo? Isso se chama o quê? O trabalho remunerado. Eu estou te remunerando pelo aquilo que você está fazendo, certo? Estou pagando para você realizar esse serviço, certo? Então, assim, trabalho remunerado é o quê? É o pagamento dado às pessoas para realizar algum tipo de trabalho, certo? As pessoas não estão trabalhando de graça simplesmente porque querem. Todos nós que trabalhamos necessitamos, né, de um retorno. No caso é o quê? Eu trabalho e recebo aquele valor em dinheiro pelo meu serviço, certo? A mamãe e o papai, quando saem para trabalhar, eles trabalham o dia inteiro, o mês inteiro. No final do mês, eles recebem uma quantia, né, determinada a esse serviço que foi feito, certo? Então, o que se chama o que? Trabalho remunerado. É aquele pagamento feito pelo aquele serviço que você ofereceu, tá bom? E existe inúmeras profissões, existe muitos tipos de trabalho, no comércio, na área da saúde, na área das indústrias. Tem também os trabalhos públicos, né, que são o quê? Os garis, né, isso? Na área da saúde existe o quê? Os dentistas, os enfermeiros. Na indústria existe o quê? Os operários, né? O operador de máquina. No comércio, como eu falei, tem o operador de caixa, os vendedores, os garçons, os gerentes, né? Isso, então, existe inúmeras profissões, né, que geram esses tipos de serviço na cidade, tá bom? Então, o que a gente iremos realizar agora? Uma atividade que se encontra na página 17 do livro de história, que tem uma história em quadrinhos, né? Representando a rotina de uma pessoa que mora na cidade. Daí tem o quê? Tem 4 questões que você vai o quê? Responder baseando nessa história em quadrinhos, que são o quê? Que são representadas por imagens. Só em imagens. Então, com base na leitura, você vai o que? Responder essas questões no caderno de história, certo? Que diz, como parece ser a rotina do personagem? Ela é tranquila ou ela é cansativa? 2. Para onde a personagem gostaria de ir conforme o último quadrinho? 3. A vida na cidade é calma ou é agitada? Como é o seu dia a dia? Então, tá perguntando como é o seu dia a dia, certo? Se é tranquilo, se é agitado. Então, você vai responder isso. Então, você vai responder essas questões todas no caderno, tá bom?